Olá, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso panorama do Antigo Testamento. Você que tem estudado aqui nessa jornada conosco, eu tenho certeza que a aula de hoje vai trazer um impacto ainda mais forte ao seu coração. Hoje eu quero apresentar para você algumas ferramentas. Pastor, o que são ferramentas? São alguns livros, algumas ferramentas que você precisa utilizar na sua jornada. Você que está fazendo teologia conosco, você precisa entender que quem para de estudar, para de ensinar. Quem para de aprender, para de ensinar. E todos os dias nós precisamos ter dentro de nós essa consciência de que estudar é necessário, mas que as ferramentas também elas vão contribuir muito para o nosso avanço. Aqui eu tenho algumas ferramentas, são comentários, comentário bíblico aqui da Vida Nova, muito bom do Carlson. Então são ferramentas que vai auxiliar você. Aquilo que a Bíblia às vezes não vai deixar tão explícito, as ferramentas vão te auxiliar. Tem essa ferramenta. Temos aqui esse que é muito bom também da Vida Nova, Introdução ao Antigo Testamento. Por que é importante? Porque o Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que tem algumas histórias que parecem que não tem uma conexão umas com as outras. E a introdução e os comentários, eles vão nos ajudar a pontuar na história. Não somente onde aquela história está situada, mas também em relação aos povos, em relação ao contexto histórico e cultural. E as ferramentas vão nos ajudar muito, né? Temos aqui essa aqui, tem essa aqui que é muito boa também, são Os Outros da Bíblia. Gosto muito, é do André Heineken, essa já é da Thomas Nelson. Os Outros da Bíblia vai falar de alguns povos que você vai encontrar ali no Antigo Testamento, e esses povos você vai perceber que eles aparecem às vezes. O foco é o povo de Deus e a aliança entre Deus e Israel. Mas esses povos, sempre você vai perceber que eles, de alguma forma, vão entrar no contexto da história. Você tem ali, por exemplo, aqui no sumário, temos os egípcios, os cananeus, os persas, os gregos, os romanos. Quem são esses povos? Que às vezes você percebe que eles entram na história, né? Então, vários povos ali na Mesopotâmia, aqui, aqueles da Bíblia. Ele já vai falar não somente dos povos, mas também vai entrar mais na cultura desses povos, mostrando um pouco mais do comportamento desses povos. Deixa eu pegar aqui a introdução para você ver. Por exemplo, aqueles entre os outros. Quem são os migrantes? Quem são os escravos, os anarquistas? Quem são os monarquistas, os separatistas, os exilados? São povos que você vai, às vezes, encontrar ali em um versículo ou em algum texto, mas você não entende de onde ele veio. Né? Qual que é o papel, o que a Bíblia está querendo me mostrar. E quando você entende qual que é o papel daquele grupo ali na palavra de Deus, fica muito mais fácil o seu entendimento da palavra. Então, para que você possa entender a importância de cada ferramenta dessa no estudo da palavra de Deus, ele vai fazer com que o seu estudo seja mais robusto, para que o seu entendimento ele te auxilie não somente a entender aquele texto, mas também para conectar alguns livros da palavra de Deus. Então estão aqui essas ferramentas que são preciosas. Tem também aqui esse atlas que ele já me acompanha há muito tempo também, histórico e geográfico da Bíblia, né? É um atlas que ele não só por causa da geografia, mas toda a parte da história do povo judeu, da história dos outros povos que você vai encontrar, como os gregos, como os medo-persas, quem são os cananitas, está tudo aqui. Tá? Não somente a história do povo, mas a sua geografia e o que essa geografia impacta na história bíblica. Então são essas ferramentas e que você possa ter também as suas para te auxiliar. Você que está nessa jornada da teologia, nós cremos que Deus nos chamou para termos um conhecimento robusto da sua palavra. Amém? Então vamos começar hoje. Nosso livro hoje é o livro de Obadias. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Ele só tem um capítulo. Um capítulo são 21 versículos e ele carrega uma forte mensagem, porque vai trazer o juízo, não sobre, Deus vai anunciar o juízo, não sobre o povo de Israel e nem sobre o povo de Judá, mas vai trazer juízo, anunciar juízo sobre o povo de Edom. Nós vamos entender bem quem é esse povo. O tema central é justamente a justiça de Deus. Deus pune os orgulhosos. Deus pune os opressores do seu povo. A mensagem de Obadias passa muito por essa ideia de que Deus não vai deixar nada impune. Deus está guardando o juízo para a hora exata, para a hora final. Autor do livro é o próprio Obadias, e o nome Obadias significa servo do Senhor.
Não há muitas informações concretas a respeito de Obadias no livro, apenas sobre o seu nome aqui, o seu significado, como nós vamos buscar ali nas origens hebraicas, né? A data da profecia foi 586 a.C. Quando foi isso? Foi ali justamente no período da invasão da Babilônia. Tá? Obadias teria profetizado logo após a destruição da Babilônia, a destruição de Jerusalém pelos babilônicos, né? E a invasão de Jerusalém, você vai perceber que ela está registrada lá em 2 Reis, no capítulo 25, tem um relato muito forte lá sobre a destruição de Jerusalém ali. O propósito do livro? O propósito do livro é condenar o pecado de Edom. Edom é aquele povo que estava ali às margens de Jerusalém e perseguindo, sempre perseguindo o povo de Deus. Deus promete restaurar Israel, promete restaurar o povo de Judá e que o povo de Judá tomaria posse da sua herança, mas que antes ele iria punir não somente Edom e as nações que perseguiram o povo judeu, mas todos aqueles povos que estavam em conflito ali com o povo judeu. Que cidade é essa que Obadias tanto fala? Que cidade é essa? Edom. Quem são os edomitas? Não sei se você se lembra dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão gerou Isaque, e Isaque vai gerar 2 filhos, Esaú e Jacó. E Deus vai liberar uma bênção sobre Abraão. E a bênção de Abraão seria passada aos seus descendentes. A bênção que Deus libera para Abraão através da promessa do seu filho Isaque, a bênção se estende às gerações futuras, até chegar no Messias, o prometido, que é Cristo. Mas aqueles que da linhagem de Abraão seriam abençoados, uma vez que essa bênção também chegaria até eles. Então, Isaque é filho de Abraão e Jacó e Esaú são filhos de Isaque. E essa bênção, além de trazer salvação através da linhagem de Abraão e dos patriarcas, ela também é uma bênção que vai trazer riqueza, proteção divina, poderes e posses para aqueles que estiverem debaixo dessa bênção. É uma bênção, é uma promessa de conservação da linhagem de Abraão para sempre. A bênção não vai ficar somente em Abraão. Ela vai ser passada ali, de geração em geração, até que chegasse a Cristo, que é aquele que é o prometido. Nós vemos ali lá no proto-evangelho, lá em Gênesis. Quando Rebeca, esposa de Isaque, estava grávida, a Bíblia fala assim que os gêmeos, Esaú e Jacó, eles se debatiam, as crianças já lutavam dentro do ventre da própria mãe. Então Deus vai dizer para Rebeca assim, Gênesis capítulo 25, versículo 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão de tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Aí nós vamos perceber que as crianças nascem e vão se tornar rivais por toda a vida. E essa rivalidade entre eles vai passar para gerações futuras. Os seus descendentes vão herdar também essa rivalidade. E isso ainda fica mais intenso quando Esaú vai vender a bênção que era dele como primogênito para Jacó, por um prato de lentilhas. Esaú vende o seu direito de primogenitura para Jacó. A Bíblia vai chamar esse prato de lentilha, em algumas versões, vai chamar de prato vermelho. Você vai entender o porquê do vermelho lá na frente. Em Gênesis capítulo 25, no versículo 30, diz assim, e pediu-lhe, falando de Esaú, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho, pois estou faminto. Por isso, também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito do filho mais velho. E disse Esaú, eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Versículo 33, Jacó, porém, insistiu, jura primeiro. Então, ele fez um juramento, e vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi.
Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Foi assim que a bênção passou de Esaú para Jacó, através deste juramento. Não adiantava mais chorar Esaú. A bobagem já estava feita. Em algum momento, Esaú percebeu o que havia feito. E essa rivalidade, que já era muito forte entre os irmãos, vão ficar ainda mais intensa. Eles se depararam, eles se separaram em algum momento. E Esaú foi para as montanhas e para a cidade de Edom. E Israel foi se multiplicando ali na cidade de Canaã, ali na terra de Canaã. E eles foram inimigos para sempre. Gênesis capítulo 36, versículo 8, vai dizer assim: e estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Então aqui vai ficar muito claro, Edom. Edom significa vermelho, fazendo uma referência justamente ao prato vermelho, ao prato de lentilhas que foi trocado pela bênção. Ou seja, Esaú sempre carregou essa culpa de ter vendido o seu direito de primogenitura, a bênção de Deus, trocado a bênção de Deus por um prato vermelho. E criando assim uma relação de conflito, de rancor e de orgulho que crescia cada dia mais entre os edomitas. Então, quando Israel saiu do Egito, você vai perceber lá em Gênesis capítulo 20, no versículo 19, quando Israel sai do Egito, o povo sai junto com Jacó. Jacó precisa passar por Edom. Mas os edomitas, os descendentes de Esaú, não permitem que o povo passe. E Jacó vai dizer assim: o que nós bebemos, o que o nosso gado bebeu, o que nós comemos na terra de vocês, nós vamos pagar. Mas o rancor e o orgulho era muito grande no coração dos edomitas. Então essa rincha que era muito forte pesou justamente nessa hora. E o povo foi perseguido pelos edomitas. E essa guerra foi perdurando pelas gerações. Por várias e várias vezes, Edom, os edomitas se opuseram a Israel. Mas o mais grave vem agora, no ano 587 a.C. Por quê? Porque agora a Babilônia está às portas de Judá. A Babilônia agora cerca Judá. E os edomitas, aquele povo vizinho, são aqueles que, ao invés de ajudar os seus irmãos, eles vão facilitar o trabalho dos babilônicos. Eles vão impedir os judeus de fugirem, vão entregar aqueles que às vezes estão conseguindo fugir dos babilônicos e vão zombar da sua calamidade. Obadias vai falar o tempo todo: por que, Edom, que eu estou me posicionando contra você? Porque no dia da calamidade do meu povo, você riu da sua vergonha. Você desprezou o meu povo. E Obadias vai se posicionar. É aqui que Obadias entra. Obadias vai se posicionar contra essa atitude dos edomitas. O livro de Obadias, por menor que ele seja, ele ainda pode ser dividido em 3 partes. O juízo de Deus contra Edom, do versículo 1 ao versículo 9. O pecado e o orgulho de Edom contra Judá e a sua destruição. Está lá no do versículo 10 ao 14, e o dia do Senhor e a restauração de Israel. É a promessa de Deus que mesmo depois de tanta destruição, Israel ainda iria ser restaurado. Então, aqui no versículo 1 ao versículo 9, Deus vai falar através de Obadias sobre o juízo contra os edomitas. E esse juízo ele vem de que forma? Ele vem como um chamado à guerra. É como se Deus estivesse convocando as nações contra Edom. É o julgamento de Deus contra essa nação, contra os edomitas. E Deus vai convocando essas nações. Deus vai resistir. Tiago vai falar assim, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A palavra resistir aí significa Deus se posicionando contra. Agora você imagina. Deus se posicionando contra aquela nação. O que Deus está falando? Aqui nesses versículos, a Bíblia fala assim, que Deus vai se posicionar contra esse povo. A ideia aqui é como se Deus estivesse enviando um embaixador às nações vizinhas, enviando um embaixador em seu nome, representando o próprio Deus, para convocar essas nações contra os edomitas. Deus é aquele que vai se posicionar contra essa nação. Esse é o chamado à guerra. Deus está convocando, está chamando as outras nações contra Edom. Por quê?
porque o dia da perseguição e da calamidade do povo judeu, Edom riu. Edom ajudou os babilônios. E isso não fica impune. E é essa a mensagem. Deus está dizendo através de Obadias que o que eles fizeram não vai ficar impune. Toda punição, todo juízo será derramado sobre Edom. E a mensagem aqui está indicando justamente isso, que o julgamento é inevitável. Os povos já estão conscientes. É isso que Obadias vai dizer. Os povos já estão conscientes da futura queda de Edom. Os povos já sabem que Edom vai cair. Mas são nações que servem a Deus? Não. Mas essas nações, mesmo não servindo a Deus, estão a serviço de Deus nessa empreitada. Edom será destruída. E Deus vai dizer, Edom será destruída. Mesmo essas nações não reconhecendo a Deus, Deus envia aqui uma figura de um embaixador, um mensageiro celestial, ou seja, um profeta através de Obadias, ou qualquer tipo de potência estrangeira recebendo ali esse mensageiro de Deus, essa mensagem de Deus, para se conscientizar de que Deus estava os convocando para essa batalha. O orgulho de Edom contra Judá lhes custou caro, lhes custou a destruição. E é isso que vai falar ali do versículo 10 ao versículo 14. A invasão de Babilônia em 586 a.C. Também, mesmo os edomitas ajudando a Babilônia, depois disso, eles recebem traição. Por quê? Porque agora, depois de levar cativos os judeus para a Babilônia, agora a Babilônia vai se voltar contra os edomitas, vai fazer guerra contra Edom. Essa é uma primeira parte, que já é um prenúncio daquilo que vai acontecer lá em 70 depois de Cristo, quando Roma vai aniquilar com os edomitas, vai acabar com Edom. Os edomitas serão aniquilados da face da terra. Por quê? Porque Deus estava dizendo lá, através de Obadias, essa nação será aniquilada. O orgulho de Edom foi a sua queda. Edom não aceitou o fato de eles não reconheceram os erros que fizeram. Esaú cometeu um erro gravíssimo. Foi ele quem plantou e ele quem colheu. A bênção não chegou até os edomitas, como chegou de Jacó até os israelitas. Não chegou de Esaú para os edomitas, mas a bênção ficou de Jacó para os israelitas. Por quê? Porque Esaú trocou a sua bênção através de um prato de lentilhas. E Deus estava dizendo através de Obadias, porque você humilhou o meu povo no dia da sua calamidade, eu também te humilharei. E a destruição de Edom foi completa. Ladrões comuns, o que Obadias diz, que ladrões comuns levam apenas aquilo que precisam, mas ladrões entrariam em Edom e iriam acabar saqueando e arruinando aquela cidade. No final do versículo 15 ao 21, Obadias vai falar sobre o dia do Senhor. Ele vai usar o que está acontecendo ali com Edom como um prenúncio do juízo contra todas as nações que perseguem o seu povo. Vai dizer assim, versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque, como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão e serão como se nunca tivessem existido. Essa é a promessa. É a promessa de Deus contra aqueles que perseguem o seu povo. Obadias vai dizer que o povo que perseguiu Judá, que perseguiu Israel, aquele povo, ele também sofrerá as consequências. E Obadias vai dizer que a justiça de Deus é inevitável. E esse foi o livro de Obadias. Um livro que nos ensina muito, que o orgulho não vale a pena. Que trocar as bênçãos de Deus por coisas banais e simples também não valem a pena. E que Deus um dia derrotará o inimigo do seu povo. Que Deus abençoe você e até amanhã na nossa próxima aula.